Seja muito bem-vindo à aula de número 2 do curso Character Design para Animações. Nessa aula, nós iremos fazer a coleta de referências. Nós iremos pesquisar por várias referências diferentes para poder compor esse nosso personagem, que, como a gente viu na aula anterior, será um jovem mago aprendendo a utilizar magia pela primeira vez. Então, a gente precisa pesquisar algumas referências que façam sentido de acordo com o nosso briefing, montar uma galeria, uma pasta de referências, e para isso eu estarei utilizando o programa PeerHef, para que a gente possa fazer o desenho, fazer vários rascunhos e várias thumbnails a partir dessas referências. O que é, afinal de contas, o Character Design? Como o próprio nome já sugere, é o trabalho de desenvolver um novo ser, desenvolver uma nova vida que precisa ser descrita visualmente pelo artista. A isso atribuímos o nome de Character Design. E eu costumo dizer que o Character Design sempre começa com uma descrição. Sempre começa a partir de um briefing, uma frase, um conjunto de palavras que vai te dar uma noção do que você precisa fazer, de quem é aquele personagem, o que ele faz, onde ele vive, o que come, onde dorme e todas essas outras informações. E bom, para que possamos fazer um bom Character Design, nós teremos 3 fundamentos muito importantes. São eles a silhueta, paleta de cores e o exagero. O seu personagem, ele precisa ser reconhecido apenas pela sua silhueta. Para quem está acostumado a assistir o desenho Pokémon, vai sempre se lembrar daquela parte final de cada episódio, onde a gente conhece um Pokémon novo e tem aquela clássica pergunta: quem é esse Pokémon? Utilizando esse conceito do Pokémon, a gente pode tentar descobrir quais são as silhuetas de outros personagens icônicos, e você vai perceber uma similaridade entre todos eles. Todos podem ser reconhecidos apenas com a sua silhueta, seja por um elemento externo do personagem, às vezes na cabeça dele ou em alguma outra parte do corpo que é reconhecível de longe e que só aquele personagem possui aquele determinado objeto, aquela determinada coisa, daquela forma específica, ou quando o personagem ele tem uma estrutura do corpo completamente diferente e é impossível de você confundir com o outro. Então a silhueta fala sobre o reconhecimento de um personagem, fala sobre a característica única que aquele personagem tem e que você não precisa detalhar, fazer pequenas coisas e fazer detalhes muito minuciosos para que o seu personagem fique original. A originalidade, a criatividade de um personagem está na sua silhueta e não nos seus detalhes. Dentro da silhueta, nós também precisamos entender a linguagem das formas, ou seja, precisamos aprender a utilizar as formas poligonais que sejam facilmente identificáveis. Falando agora sobre paleta de cores, nós começaremos a partir da teoria das cores, e como você já bem sabe, existem as cores frias e quentes. Utilizar a diferença entre cores frias e quentes no design do seu personagem também é uma forma de dar pistas de qual que é a personalidade e do que esse personagem representa. Além disso, nós também costumamos utilizar uma cor predominante em um personagem e um pequeno conjunto de cores secundárias que complementam a paleta de cores daquele personagem. Então, geralmente, você vai ter uma cor predominante, aquela cor que determina quem é aquele personagem, e algumas pequenas cores que vão completar para que ele não seja monocromático. Mas você vai sempre ter uma cor, ou pelo menos 2 cores, no máximo, que determinem quem é aquele personagem. Em terceiro, nós temos o exagero. E ao contrário do que o nome sugere, o exagero não é fazer tudo demais, mas sim usar poucas informações e selecionar apenas o que é conveniente. Então, para o exagero, você precisa selecionar aquilo que é mais importante na hora de colocar no seu personagem, na hora de construir o seu personagem, e também pensar na pose em que ele está, porque isso também reflete muito sobre quem ele é. Agora que nós já entendemos um pouco melhor como funciona o Character Design, vamos então para o Photoshop para começarmos o design do nosso jovem mago. Então, pressionando Ctrl N, você vai abrir essa aba de New Document para a gente criar um novo documento e assim começar a fazer o nosso desenho. Eu vou estar utilizando então a resolução de 1920 por 1080 e você pode manter aqui a resolução em 72 ou colocar em 300 dpi, que na verdade seria o ideal para a gente. As outras configurações você pode deixar da forma que está aqui e vamos então simplesmente clicar em Create.
Muito bem, agora nós estamos aqui no Photoshop para poder fazer o design do nosso personagem. Eu vou começar então criando uma nova camada, pressionando Ctrl Shift N, e agora eu vou utilizar aqui o brush padrão do Photoshop. E o que eu gosto de fazer é diminuir aqui um pouco a circunferência do brush padrão. Agora eu vou deixar aqui minha opacidade e o meu flow também no máximo, para eu poder utilizar esse pincel. E vamos então começar a pensar no design do nosso personagem. Sabemos então que o nosso personagem é um jovem mago aprendendo a usar magia. Então nós precisamos pensar sobre as características que um personagem dessa forma teria. Vamos pensar então primeiramente nas características físicas desse personagem. Se ele é um jovem personagem, faz sentido que ele tenha uma estatura um pouco mais próximo de um adolescente, uma estatura que não seja lá grande coisa. Talvez entre 1,79 m ou talvez até um pouco menos, mas a gente vai manter em 1,79 m aqui, o que quer dizer que não é um personagem muito grande. E com relação ao corpo desse personagem, ele teria um físico um pouco mais franzino, ou seja, um físico com menos musculatura, com menos desenvolvimento corporal. Bom, agora que nós já temos essa descrição bem básica, pelo menos a gente já tem um norte para saber o que fazer nesse primeiro momento. Só que antes da gente começar a desenhar o nosso personagem de fato, precisamos, é claro, de referências. Para isso, eu estaria utilizando, então, o software PureHef. É um software que eu já mostrei várias vezes antes aqui no canal, que eu gosto de utilizar para poder juntar todas as referências dos personagens e das coisas que eu estou desenhando de uma forma bem simples e que não fica muito pesado no seu computador. O software é gratuito, isso daqui não é patrocinado, mas eu recomendo muito que você utilize o PureHef. E agora no Google vamos começar então a pesquisar por estas referências. Eu vou começar a pesquisar então aqui por Young Wizard. E talvez a gente consiga ter algumas coisas que realmente se pareçam com o personagem que a gente está prestes a conceber. E é claro que, num primeiro momento, a gente vai encontrar várias referências, várias artes muito legais, como essa pintura aqui que eu achei fenomenal, mas precisamos lembrar e precisamos nos ater que o nosso character design será para animação. Estaremos fazendo um personagem que será animado. Então, não podemos também nos empolgar demais e querer acrescentar muito detalhe e tornar o personagem muito visualmente carregado e muito visualmente complexo, porque isso vai dar problema lá na frente para os eventuais animadores desse personagem. Então, nós precisamos manter o design dele o mais sucinto, simples e objetivo possível. Bom, então após fazer essa coleta de referências e salvar todas elas aqui no meu PureHef, eu fiz então duas partes. A primeira, que é o mood do personagem que eu quero obter. Eu quero ter mais ou menos essa vibe com o meu personagem, algo meio bruxo, meio Harry Potter, assim, meio Hogwarts, meio talvez Inglaterra, assim, no século XIX. E para o estilo visual é algo mais ou menos assim. Eu coloquei aqui uma referência do Avatar, da lenda de Aang, seria mais ou menos um estilo de desenho próximo disso, um pouco mais solto, um pouco mais cartunesco, mas sem perder aquela pegada mais anatômica do personagem. Aqui eu tenho um outro exemplo de estilo que eu poderia atingir com ele, e vários outros character designs que eu pelo menos considero sendo bem sucedidos. Bom, então, utilizando essas imagens como referência, eu posso colocar aqui o meu PureHef do lado e desenhar no meu outro monitor. Mas se você só tiver um monitor, você também pode, sem problemas, selecionar todas as suas referências, pressionar Ctrl C e colá-las aqui no Photoshop. E eles vão vir aqui também em alta resolução para a gente poder utilizar. E agora, nós iremos para o processo de realmente fazer o design desse nosso jovem mago. E para isso, como eu falei, estou utilizando a técnica dos thumbnails. É um conceito de concept art que visa, basicamente, facilitar o seu processo de criação. Utilizando um laço ou até mesmo um brush um pouco mais bruto, você pode fazer vários rascunhos com uma velocidade muito maior do que se você estivesse fazendo daquele nosso, vamos dizer assim, sistema tradicional, utilizando o pincel e fazendo desenhos de forma padrão, digamos assim. Assim você consegue ter uma visualização muito melhor da silhueta do seu personagem antes mesmo de você saber sequer como é que é o visual interno dele, quais são as roupas e o que ele usa por dentro.
E uma vez que você tiver determinado a silhueta do seu personagem, você vai, é claro, fazer detalhes, né? Utilizando outros tons, utilizando outros valores, cinzas, para você poder dar um pouco mais de detalhamento interno. E o que eu fiz? Eu fiz 3 opções diferentes, como você viu eu fazendo aí. Foram 3 opções diferentes de magos que seguem a mesma descrição, só que com visuais diferentes. Porque existe aquela coisa, né? Nem sempre a nossa primeira opção, nosso primeiro rascunho vai ser o nosso melhor desenho. Então é sempre bom que você faça mais de uma opção, para que você não fique só naquilo, né? Tipo, fiz um desenho e o primeiro desenho que eu fiz já vai ser a minha obra final. Então sempre tenta fazer mais de uma tentativa para que você possa ter mais de uma opção na hora de fazer um bom trabalho. Assim que eu decidi qual que seria o meu melhor rascunho para poder finalizar, eu escolhi então o meu primeiro, né? Nesse caso, realmente o primeiro foi o que eu achei mais interessante. E eu comecei então a detalhar mais esse personagem utilizando o pincel da forma tradicional que a gente está acostumado, né? Eu gostei muito dessa coisa de ser um personagem que ele remete um pouco essa coisa do bruxo Harry Potter, mas também ele tem uma coisa ali que é um pouco mais cartunesca, né? Ele é um personagem mais cara de Cartoon Network, cara de desenho animado da televisão. Então eu queria fazer um personagem que fosse legal, mas que não tivesse uma complexidade muito grande de detalhes, ao ponto de dificultar muito o processo de animação, né? Se a gente estivesse fazendo para games, talvez a gente não precisasse se preocupar com isso. Se estivesse fazendo para televisão, para filme, com certeza nível de detalhe não seria um problema. Mas como é para animação 2D, isso sim precisa ser levado em consideração. E o que eu estou fazendo agora é o que nós chamamos de Model Shift. O Model Shift é basicamente você desenhar o seu personagem em 3 diferentes ângulos de visão para que você possa auxiliar os animadores futuramente para eles poderem entender melhor como é que é esse seu personagem visto em outros pontos de vista, né? Então, nesse caso, eu fiz ele de frente, de costas e de lado. Não que ele mude muita coisa nessas visões, mas é importante você dar uma noção proporcional de como que esse personagem funciona para os animadores. Esse foi o resultado final e na próxima aula nós iremos finalizar e aplicar cores nesse personagem. Não se esquece que esse é um curso gratuito feito especialmente para você, mas se você quiser conferir um conteúdo premium, um conteúdo mais completo, é claro que você pode conferir também a página da Udemy do canal, onde a gente tem um curso do desenho à pintura digital, o curso animação estilo anime para iniciantes e também o curso animando personagens com o Adobe Character Animator. Lançamos recentemente também o curso de NFT, que você pode estar conferindo com o link aqui na descrição. E agora que você já está preparado, já está com tudo em mãos e todo o seu setup montado, vamos para o Photoshop.